Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E estamos no nosso estúdio especial montado na Glass South America 2025. Nesse episódio, vamos conversar com Hugo Martinez. Ele é especialista em acústica para esquadrias e faz parte do time digital da Glass South America e da Esquadria Show, tendo feito parte também da curadoria de palestras da arena de conteúdo dessa edição. Hugo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, uma honra imensa, Yara, estar aqui contigo. Eu que sou fã do podcast, ouço bastante lá por uma das plataformas digitais. Ah, que bacana. E estou realizando um sonho hoje. Que bom, fico muito feliz. Pra gente é uma alegria muito grande ter aqui você com a gente também. A gente tem visto você como crescendo nessa trajetória de produtor de conteúdo para o nosso setor e isso é muito importante porque a gente precisa levar cada vez mais conteúdo de qualidade para o setor. Então é muito bacana ter você aqui com a gente também. Muito bom, muito bom. Para começar, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Como que você chegou no setor de esquadrias? Como que você escolheu? Sempre foi o seu desejo trabalhar nessa área? Conta pra gente. Eu acho que acontece de duas formas, né? Ou a gente olha de longe e escolhe, ou às vezes o setor nos escolhe e ao longo da jornada a gente vai, né? Eu nasci dentro de uma serralheria, o meu pai hoje é aposentado, mas ele era serralheiro, e serralheiro de ferro, e essa foi a minha infância. Eu sempre fui muito apegado ao meu pai, então o meu pai sempre me pegou, me colocou dentro do carro, me colocou para visitar cliente, me colocou para... Então você já vivia essa rotina desde criança? Já vivia essa rotina. E aí isso foi se intensificando, a gente foi fazendo outras coisas e depois evoluindo dentro do setor. Ah, que bacana. Então, desde sempre. Desde sempre. Não teve atuação em outro setor. Começou a trabalhar, já foi na esquadria. Sempre com algo próximo do setor. Eu acho que a atuação mais distante que eu tive do setor foi em fazer PCP numa indústria, acho que eu nunca falei isso, que fabrica pontas e brocas diamantadas para dentista. Nossa, foi a única bem experiência diferente e específico. Mas depois, não, tô dentro do setor. E como que você vê o setor de esquadrias hoje no Brasil? Olha, o setor de esquadrias hoje, essa é uma pergunta excelente, né? Mas é uma visão de mercado. Eu penso que está em plena ascensão e eu gosto do movimento que tem sido feito quando se pensa em entender um pouco mais sobre as normas e como isso vem decrescendo na cadeia, né? Porque aí se a gente fala de esquadrias, a gente fala dos desenvolvedores de sistemas, e a gente fala de que eles vão trazer tudo isso para o restante da cadeia, até chegar no serralheiro. Sim. E eu gosto do movimento, mas eu sei que é um trabalho muito árduo e de que a gente precisa fomentar muito e a gente precisa fazer isso chegar no cliente final. Porque o cliente final, não importa como ele compra o nosso produto, se ele compra ali via serralheiro, se ele compra via construtora, ainda tem uma desinformação ou ele não tem nenhuma informação e a gente precisa conectar um pouco melhor isso. E aí aqui eu vou te fazer uma pergunta que é estilo Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Qual que é o papel da esquadria no desempenho do vidro ou qual que é o papel do vidro no desempenho da esquadria? Ah, que pergunta maravilhosa, porque essa é a nossa luta. Bom, quando a gente fala de composição de materiais, a gente fala de contribuições. E quando a gente olha uma esquadria que ela é composta por vidro, o vidro tem a maior parte de participação, né? Então a grande contribuição é a do vidro. Só que eu penso que o vidro é um coringa. O vidro ele ajuda ou ele atrapalha, não tem meio termo. E aí a gente precisa entender um pouco mais dos desenvolvimentos, a gente precisa entender um pouco mais dos modelos de perfis, o quão ele gera conexão para atribuir as suas vedações e para que o vidro participe da sua forma plena. É muito comum a gente enxergar de que o vidro é total responsável, mas não é. Por exemplo, a gente olha para um determinado vidro e a gente fala, poxa, o desempenho dele acústico é tal, eu vou colocar ele nessa esquadria, vou dar uma tunadinha na esquadria e vai acontecer. Gente, não vai. Não vai. Então, eu acho que essa resposta se responde com a harmonia. É a harmonia da composição do sistema construtivo. E você acha que falta conhecimento por parte dos especificadores e também dos consumidores sobre os benefícios que o vidro pode trazer, principalmente quando a gente fala de conforto térmico e de conforto acústico? Eu acho que falta conhecimento mais na ponta final sobre quem executa, por exemplo, serralheiro e vidraceiro, e sobre o cliente final, mas lá para o sistemista ou para a usina de vidro, eu não acho que falta conhecimento, eu acho que falta movimento de mercado, e aí a gente pode entender ou fazer uma previsão de como isso vai acontecer, né? Eu penso o seguinte, existem alguns materiais que eles ainda não estão funcionando
da forma com que deveria, porque ele não foi fomentado ainda da forma com que deveria para dar clareza para o serralheiro, para o vidraceiro e para o cliente final. Por exemplo, o vidro com PVB de alta densidade, que é o famoso PVB acústico. Sim. Ele contribui? Contribui, bastante. Mas como que se faz essa contribuição? O porquê que ele contribui? Por que ele tem um valor agregado maior? Vale a pena? Não vale a pena colocar na esquadria? Que tipo de esquadria vale a pena? Então, eu acho que esse movimento é um movimento que precisa ser mais bem feito. E aí, eu conto, né, com a nossa força, como o Abra Vidro, com as usinas, com os sistemistas. Toda a cadeia, né? Porque isso é um esforço que é conjunto, para né? fazer isso acontecer. Porque essa é uma luta nossa. Eu acho que quem especifica a acústica para esquadrias, automaticamente vai pensar no vidro com o PVB de alta densidade, que é o famoso vidro com PVB acústico. E como você acha que a gente pode atuar para buscar esse resultado, essa melhora enquanto cadeia? Olha, eu acho que a gente precisa se conectar mais em cadeia sobre a usina de vidro e o sistemista. Precisa se conectar, entender o quanto um vai facilitar para o outro. Porque não tem jeito, as coisas funcionam juntas, né? Sim. E quando a gente procura o alto desempenho, se a gente fala especificamente do vidro laminado com PVB acústico, que é o PVB de alta densidade, funciona basicamente da seguinte forma. Ele é mais denso, então ele participa mais. E ele começa a corrigir ou melhorar frequências. Quando se fala de acústica, fala de frequências. Frequências que são frequências deficientes do vidro. Por exemplo, existem 2 momentos em que o vidro vai falhar. Que é um momento que está na frequência grave, que a gente chama de frequência de ressonância, que é quando a frequência vibra, e aí o material vidro vibra junto com ele. E outro momento que é a frequência crítica, que acontece mais para agudo, que é quando acontecem as microfissuras e aquele som passa direto. É uma característica do material, não tem jeito. Se você aumentar a volumetria, aumentando a espessura, a densidade é a mesma. Vai continuar acontecendo. Aí quando você coloca esse material que tem uma densidade específica, você mistura densidades, dependendo do volume do vidro, ou seja, da sua espessura, você corrige tanto no grave quanto no agudo, mas principalmente no agudo. E, se for muito espesso, aí ele só ajuda. Mas, gente, no final, todo mundo pensa no resultado final, que é bem complexo o assunto, mas no famoso RW, que é o índice ponderado, que é como você analisa globalmente o desempenho acústico de um material. E aí, quando a gente vai analisar assim, no índice global, a gente vê que a diferença do vidro laminado comum para o vidro laminado PVB acústico é de 2 decibéis. Mas, quando a gente vê por faixa de frequência, nessas frequências que são as frequências críticas do material, a gente tem ganhos absurdos, que dependendo ali da espessura do vidro, tá de 4 a 5 decibéis. Então, isso já começa a ser perceptível. E dependendo da característica do ruído que incide na fachada, aí isso passa a ser determinante. Ou seja, a gente volta para a questão da educação, né? De educar a cadeia, de levar a informação para que as pessoas saibam e consigam especificar aquilo que é mais adequado, considerando essas questões. É isso aí, é isso aí. E o que você acha que são os maiores mitos envolvendo a acústica que ainda são repetidos por aí? Seja pelo próprio setor vidreiro, ou pelo setor de esquadrias, ou pelo consumidor? Olha, é uma pergunta polêmica e você tá me jogando contra a parede, né? Mas eu acho que é legal, sim, a gente comentar sobre isso. E eu acho que é interessante a gente focar na acústica aplicada em esquadrias, né? É muito comum a gente tentar entender o que é melhor, tentando separar por modelo, por tipologia. Então, o que é melhor? Uma janela de correr ou uma janela de giro? O que é melhor? A janela de alumínio ou a janela de PVC? Então a gente pensa muito nos materiais, pensa muito nas suas tipologias, mas não vê isso com detalhe. Então eu acho que o grande mito está na seguinte coisa. Quando a gente compara tipos, a gente precisa entender a engenharia que está por detrás desses tipos e qual é o material que a gente está comparando. E isso faz com que os mitos eles aconteçam. E um mito que é muito latente assim, no setor poxa, para acústica, janela, porta, de giro, oscilo batente é muito melhor do que a de correr. A resposta depende, nem sempre. A de correr, de fato, você tem um desafio maior para fazer com que ela seja um produto de alto desempenho. Mas, quando você compara realmente produtos de alto desempenho, a de correr pode chegar também, né? Então, outro mito, né? Que aí é sobre o material. O que é melhor, alumínio ou PVC? E aí, meu Deus, a galera vai vir falar, não, Hugo, não fala isso, vai acabar com tudo. Mas a resposta também depende. Qual que é o uso? Qual que é a aplicação? Ou seja, a palavra mágica é o depende. Né? Mas quando você tem que especificar algo que é complexo, você tem muitas variáveis aí, né? No sistema do material, tem
muitas questões. Sim, exato. Então, se saiu bem dessa. Foi, É, olha aí. Consegui dançar aqui na cadeira. E por falar em mito, o vidro insulado é um dos que mais sofre com isso. Porque muita gente ainda tem a ideia de que ele serve apenas para climas frios. Você consegue comentar aqui um pouco para a gente a importância desse produto para o mercado e por que a gente tem muito potencial para desenvolver esse produto aqui no Brasil? Lembrando, né, o Panorama Abravidro falou ali que esse ano de 2024, que é o último dado disponível, a gente chegou a 1% de consumo desse produto. Então, assim, tem um mercado imenso. Né? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, eu tomei uma água aqui porque eu tô sendo bombardeado pela Yara. E isso é muito, muito legal. Mas quando a gente fala de vidro insulado, a gente fala de uma propriedade térmica muito forte, tanto para o frio quanto para o calor. Então, a função do vidro insulado é ele realmente fazer um bloqueio de troca de temperatura, de diferenças. Sim. Então, quando a gente fala também para ambientes quentes, gente, o vidro insulado funciona muito bem. Por que não aplicar o vidro insulado numa sauna, por exemplo? Faz super sentido. Claro que a galera fala, poxa, tem que ser o vidro temperado. Sim, tem que ser por uma questão de resistência, mas se você colocar o vidro insulado, você vai aumentar o desempenho ali e com certeza você também vai aumentar ali a performance e o uso daquela sauna. Então, o vidro insulado é muito bom e eu acho que ele precisa ser cada vez mais utilizado quando a finalidade é essa troca térmica, principalmente por convecção, que é quando você toca ali na Sim. face interna do vidro, sabe? Sim. E tá uma temperatura ou muito quente ou muito fria do outro lado, toca no vidro. Vidro insulado, faz um teste aí, quando você for, sei lá, no aeroporto, no frigorífico, qualquer lugar, supermercado que tem, né? Toca pra você perceber a diferença e depois me responde. Porque aí a gente consegue ver bem a questão da performance, Exatamente, né, do vidro. exatamente. E pensar que isso vale pro frio ou pro calor. Sim. Né? Você acredita que as construções que estão sendo levantadas nesse momento têm uma maior preocupação com a acústica? Sim, nesse momento eu acredito. E eu acredito que é um bom momento para o profissional que trabalha na área de acústica e no profissional que trabalha com produtos que precisam performar em acústica. E o que você acha que tem feito essa melhora de desempenho desse produto? Né? Porque a gente fala muito, por exemplo, da pandemia, né? A pandemia, as pessoas trabalhando em casa, passando mais tempo em casa, começaram a ouvir mais barulhos. O que você atribui aí essa melhor performance? A pandemia, eu acho que sim, foi um ponto muito alto para aumentar esse indicador, mas além da pandemia, eu atribuo a NBR 15575. A NBR 15575, ela fala sobre desempenho e ela começa a estabelecer não só critérios, mas ela começa a obrigar literalmente, a construtora a fiscalizar esses critérios, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de que todas as fachadas, elas precisam seguir critérios de desempenho acústico. E Sim. aí isso cai sobre a nossa cadeia. Quando você tem um produto que ele é componente da fachada, como portas e janelas, por exemplo, onde está a maioria da aplicação de vidros em fachadas, ou fachada, pele de vidro, vai ser determinado ali um desempenho acústico. Isso vai ser em concepção de projeto. É até interessante falar um pouco sobre isso, como é que funciona. Antes da construtora construir, ela contrata diversos especialistas com diversos tipos de projetos multidisciplinares e, dentre eles, ela contrata o consultor de acústica. Sim. O consultor de acústica vai mapear o local de acordo com a NBR 10151 e vai dizer qual que é a característica do ruído que vai incidir sobre aquela fachada. E aí ele vai projetar essa fachada e aí, de acordo com a NBR 15575, ele vai determinar o desempenho do sistema construtivo. E ele vai determinar o desempenho do nosso produto, que é a janela, é a porta, são os materiais que tem vidro. E isso acelerou muito o processo, porque a construtora, principalmente a construtora que vai precisar ali de uma aprovação, você vai fazer um financiamento com a Caixa, ela pede os testes. Então, Sim. faz com que os profissionais vão até um laboratório, façam seus testes e que submetam esses testes e que a construtora construa isso de forma plena e tranquila. A pandemia também eu atribuo, mas mais já para um outro nicho de mercado. A gente está falando para o cliente que funciona, para o serralheiro que vende para o cliente final. Esse sim se beneficiou muito mais da pandemia. Porque esse, na minha opinião, ele se isenta um pouco mais desse caminho mais criterioso de construtora. Às vezes, até a informação da norma demora para chegar até ele. Então ele vai muito mais pelo feeling, pelo método empírico da coisa, né? E aí quando ele escolhe esse caminho, ele tá refém do feedback do cliente mesmo. E aí quando ele se submete ou ele se propõe a fazer um tipo de produto, o feedback do cliente final é muito importante.
Muito bacana essa sua resposta, que você fez menção aí à questão das normas. A Abravidro é, né, a sede do Comitê Brasileiro de Normas Técnicas de Vidros Planos, e a gente tem na conformidade técnica uma grande bandeira da entidade. A gente trabalha muito por isso. Aqui na Glass, inclusive, a gente está, né, numa parceria inédita com a Glass South America, distribuindo gratuitamente para todos os visitantes a nossa principal norma técnica, que é a BNT-NBR 7199. Mas eu acho que isso, a sua resposta casa muito com algo que a gente tem dito com muita frequência para o nosso setor, que é o seguinte: a norma técnica ela é muito importante pela questão de garantir segurança, de garantir desempenho, mas a gente precisa a gente precisa refletir também sobre a possibilidade que ela traz de desenvolvimento de mercado, né? Então a gente está falando do aumento do consumo de um determinado produto a partir de uma norma que foi buscar garantir o melhor desempenho, e isso consequentemente trouxe uma melhora no produto que está sendo vendido. Então, a conformidade técnica, ela é uma bandeira que se justifica sob vários pontos de vista, Exato, né? Exato. E eu acho que é interessante aproveitar esse gancho da 7199 e falar que, poxa, que presente para quem está visitando a feira, Glass of America Esquadria Show, poder ter essa parceria com a Abravidro, com a BNT, e poder receber, porque é difícil o acesso. E quando eu falo que é difícil o acesso, eu não estou julgando os métodos, pelo contrário. Eu acho que a BNT, ela precisa movimentar a sua operação, e é justo. Mas, para quem está lá na ponta mesmo, às vezes não conhece o caminho de fazer essa conexão, e às vezes não tem a força devida para chegar até lá. E você ter isso numa feira, que é um ambiente que é mais fácil, desse profissional de execução que quer visitar, é assim realmente o casamento perfeito, na minha opinião. Obrigada pelo feedback. Foi mesmo uma ação que a gente ficou bastante orgulhoso de poder proporcionar isso para o mercado, né? A gente fala tanto da importância de seguir a norma, e aí a gente tem uma norma que é cara, né? O custo individual dela para cada um. Sim. Que for adquirir. Se você for comprar ela no site da BNT, ela custa R$293, né? Então a gente está dando de verdade um presente para proporcionar justamente o maior acesso possível às pessoas. Isso se soma a outras iniciativas, né? Na Abravidro a gente já tinha a tabela Que Vidro Usar, que tem esse objetivo de orientar e trazer o que está na norma, mas é mais uma maneira de levar informação de qualidade para o especificador ali no esforço de educar a cadeia, que legal, né? Que legal. E você consegue imaginar o que a gente vai ver no futuro das esquadrias? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Eu vejo muita gente falando sobre isso, porque no nosso setor a gente tem muitas inspirações, eu tenho várias, inclusive, e cada um tem uma visão. Mas eu gosto de uma visão de uma pessoa que eu conversei, e vou citar aqui porque fez parte do podcast recentemente, que é o Roberto Papais. Grande abraço, meu amigo. Eu conversei com ele recentemente numa live que a gente fez promovida pela Esquadria Show, e a visão dele é a seguinte: a palavra certa é o conforto. O cliente final, ele precisa entender quando a gente fala de o que é uma esquadria de alto desempenho, uma esquadria de alto padrão. E a linguagem dele é saúde e conforto. E a gente precisa entender o que o cliente está procurando. E eu acho que a conexão para o futuro, para o presente, mas para o futuro também, é quando a gente avalia os métodos, mas quando a gente entende o usuário final e a gente entende o que é necessidade do usuário final. Isso é o que determina o futuro. Sim. É muito interessante a gente falar de desenvolvimento de produto, é muito interessante a gente falar de lançamento de produto, mas isso não vale de nada se a gente não entender o para quem que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Então, na minha visão, o quanto mais a gente voltar o nosso olhar para a saúde e para o conforto, para o bem-estar, mais isso vai ser determinante para o nosso posicionamento no mercado. E eu acho que é o seguinte, todo mundo fala sobre isso. Quando a gente fala de uma construção, a esquadria, ela ainda não é tão bem vista como alguns materiais internos de revestimento, por exemplo. E isso é um trabalho de marketing, isso é um trabalho de publicidade. Sim. Que esse outro setor criou essa força e que não é nosso concorrente, pelo contrário, os dois estão na obra. Exato. Vai ter revestimento se não tiver esquadria? Não. Então, por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode comunicar melhor com o nosso cliente? O que vai determinar o nosso futuro não é a gente, é o nosso cliente. É o como a gente se compromete a desenvolver em cima da necessidade dele. Eu acho que essa é a minha visão sobre o futuro. A gente está muito alinhado nessa visão aí. A gente fala muito isso na Abravidro também, que a gente precisa que o consumidor final reconheça o valor do nosso produto, que ele entenda, né? E quando a gente fala do vidro, aí mais do que esquadria, o vidro, né, é um produto que é transparente. A pessoa não vê, então ela às vezes não está atenta
a ele, né? Não pensa, poxa, você passa horas lá na loja, no home center, escolhendo metais, vai na loja da Porto Belo escolher o revestimento, por que não tem essa mesma atenção e esse mesmo carinho para escolher o vidro que vai estar ali, que vai te acompanhar, porque você vai ter que pintar a casa de novo, talvez você tenha que trocar os metais, daqui a um tempo você vai trocar o piso, mas o vidro vai continuar ali, a esquadria vai continuar ali. Então, a gente precisa que o consumidor reconheça o valor, né, os atributos que esses produtos podem ter, para investir mais, não só de recurso, mas investir mais tempo mesmo nessa escolha, né? Para saber que ele pode esperar essa performance e esse desempenho desses produtos. E eu penso até mais uma coisa, sabe? Você sabe que eu sou fã do Vidrocast. E eu ouço os máximos de episódios que eu consigo ouvir. Então aqui já passou Fernando Westphal, Roberto Papais, Edson Claro, passaram diversos ícones do nosso setor aqui que contribuíram com muitas coisas. E o que eu acho que faz super sentido é a gente dar voz para esses especialistas e a gente entender o quanto que eles conseguem comunicar com o cliente final. Porque existem muitos benefícios. Se a gente for falar de todos aqui, a gente vai gravar um podcast uma semana. O benefício, só a gente falar de desempenho, né? Quais são os requisitos? Poxa, só do desempenho lumínico que o vidro dá é absurdo. Não existe outro material que dá mais desempenho lumínico do que o vidro. Então, se você quer luz, abre lá e coloca o vidro. Se você quer desempenho térmico, é super capaz com o vidro também. Porque a gente tem vidro de controle solar, a gente tem o vidro insulado. Isso mesmo. Poxa, se você quer economizar na conta de luz, também é pelo mesmo caminho, né? É por aí que você vai. Se você quer mais conforto acústico, claro, tem todo um cálculo, toda uma participação, mas também é através do material vidro. Então, acho que o que falta mais pra gente é a gente pegar tudo isso que a gente está construindo em norma, e a NBR 15575, eu acho que foi um grande caminho que ajudou isso, e a gente pegar todos esses requisitos e transformar em marketing, em comunicação com o cliente final. Tá aí o desafio, né? E Hugo, agora, né, falamos bastante aqui do produto Esquadria, agora eu quero falar de Glass South America, de Esquadria Show e de Arena de Conteúdo. Como que foi essa experiência para você de ser responsável pela curadoria da programação de 2 dias aqui da nossa valiosa Arena de Conteúdo? Eu tava até pensando hoje, né? Eu falei, poxa, eu vou lá gravar o videocast, mas eu vou um pouco mais à vontade. Eu coloquei uma camisa diferente, coloquei uma calça diferente. Falei, poxa, eu vou mais à vontade porque foram 2 dias que eu tava, assim, muito focado, né, nessa atividade, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Como é que aconteceu tudo isso, né? Quando eu recebi o convite da Glass Esquadria para fazer parte do time digital, a gente teve algumas conversas, e uma dessas conversas foi a Arena de Conteúdo. Eu falei, gente, por que não? Vamos fazer e vamos trazer aqui alguns ícones do nosso setor de esquadrias. E aí eu fiquei incumbido dessa responsabilidade de trazer a galera de esquadrias para a Arena de Conteúdo. E foi uma curadoria que durou 2 dias. Foram os 2 primeiros dias da Glass, a gente está no 3º hoje, né? Sim. E foram 13 palestras e 2 talk shows. Uau! Foi muita coisa. Intenso. Dias intensos. Bem intenso. E qual que foi a ideia? Foi justamente conseguir, dentro dessa curadoria, falar sobre o ecossistema de uma fábrica de esquadrias. Então, a gente falou sobre vendas, sobre marketing, a gente falou sobre desenvolvimento de produto, a gente falou sobre ensaios, a gente falou sobre orçamentos, sobre projeto, sobre produção, sobre instalação e o pós-venda. Então a gente tentou fazer todo bem completo mesmo. O ecossistema, né? Sim. Só faltou ali, acho que falar um pouco da parte financeira, que é super interessante e até depois pensando em tudo isso, na próxima a gente vai colocar um contador ali, mas foi muito interessante. O que eu fico muito feliz e que eu falo do feedback que a gente já recebeu de ver as pessoas falando, poxa, fez super sentido eu ver uma palestra e depois eu ver a outra e os assuntos se complementarem. Falei, pronto, missão cumprida, é isso. Essa é a medida do sucesso, né? Mas aí, ficou bacana mesmo, uma programação bem robusta e bem fechadinha, né? Foi. Assim, faz o ciclo todo. Muito Foi. bacana, parabéns. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria saber se você quer deixar algum recado para quem está ouvindo e assistindo a gente, Hugo. Todo mundo que fala isso, deixar algum recado, sempre é o momento mais difícil. Mas o recado que eu deixaria para quem está assistindo, primeiro, faça com que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Porque a gente vive uma bolha. E essa bolha, ela precisa ser cada vez mais estourada ou potencializada. Então, se você está ouvindo aí, analisa quem você é. Você é dono de esquadria? Dono de fábrica de esquadria? Você é dono de fábrica de vidro? O que você faz?
coloca o teu colaborador para assistir, sabe? O teu cliente já assistiu? Coloca ele para assistir, porque é só assim que a gente vai destrinchar a informação. Então, eu tiro essa fala técnica e vou mais para essa fala de a gente realmente expandir, porque a gente precisa. Se a gente só ficar aqui nesse nosso mundinho e falar das técnicas entre a gente nunca vai conseguir avançar. Então, o nosso futuro, que foi uma pergunta, depende de mim, de você, Yara, e de quem está assistindo. Então, por favor, compartilhe esse conteúdo, que assim a gente vai chegar em mais pessoas. Uma boa mensagem. É isso, a gente tem muito conteúdo de qualidade produzido, né? No Abravidro produz, você produz. A gente tem muitas fontes de conteúdo qualificado, mas precisa fazer esse conteúdo circular para chegar a cada vez mais pessoas, romper a nossa bolha de quem é só aqui do setor. Aqui eu falo isso, eu brinco isso com a nossa equipe aqui de comunicação. Quando a gente vê que a gente conseguiu, a nossa medida de sucesso é quando a gente vê que a gente conseguiu ir além da bolha, levou um assunto importante, fez outras pessoas se interessarem, despertarem para aquele tema. Muito bacana. Hugo, super obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Espero que você aproveite o seu tempo de visita à feira agora que a missão foi cumprida e nos vemos em 27 por aqui. Nos vemos em 27. E nós ficamos por aqui. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. E siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida para sempre receber os nossos conteúdos atualizados. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!